Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho. Bom dia, meu amigo Antônio Espada Figueiredo. Bom dia, satisfação voltar a falar com você ao vivo. Pedir desculpa aí a todos que nos ouvem, porque estou no meio da estrada, então o sinal cair ou ficar ruim é porque eu estou aqui em deslocamento. Saudar todos aí na segunda-feira, depois do Dia dos Pais, né? Saudar os pais, os padrastos, Ok, vamos então ao nosso destaque, podemos? Pode não. O nosso primeiro destaque do programa, do quadro do Almir César Filho, Economia Fácil. Queda nos serviços confirma semestre perdido na economia. Por favor, Almir. Antônio, o Brasil ficou mais perto da recessão. O volume de serviços, a queda dos serviços, confirmou que o primeiro semestre de 2019 acabou perdido para a economia. O volume de serviços, que é inclusive o setor da economia com maior peso no Brasil, recuou 1%, quer dizer, nós tivemos um decrescimento em junho na comparação com maio. Afere com ajuste sazonal, ou seja, que leva em conta as peculiaridades de cada mês, eliminando o ganho acumulado de 0,5% observado em abril e maio. Em relação a junho de 2018, sem o ajuste sazonal, o volume de serviços caiu 3,6%. No ano, o crescimento é de apenas 0,6%, com perda de dinamismo frente ao segundo semestre de 2018, que tinha crescido 0,8%. No acumulado por 12 meses, ao passar de 1,1% em maio para 0,7% em junho de 2019, mostra novamente redução no ritmo de crescimento, segundo a pesquisa mensal de serviços, a PMF do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial de estatísticas do governo federal. O resultado confirma que o primeiro semestre foi perdido para a economia brasileira. A estagnação no comércio varejista, declínio na indústria e forte recuo do setor de serviços, este foi o resultado do mês de junho de 2019, contribuindo para que todos os grandes setores na economia ficassem no negativo no segundo trimestre do ano em relação ao trimestre precedente, já descontados os efeitos sazonais. O significado é que há grande potencial de ter havido declínio do PIB, Produto Interno Bruto, né, a soma de todas as riquezas do país, no segundo trimestre, o que levaria a economia a uma recessão técnica, caso o IBGE mantenha o resultado de queda de 0,2% no primeiro trimestre ao fazer a revisão dos dados. Assim, mesmo que o desempenho melhore na segunda metade do ano, o crescimento do PIB em 2019 tende a ser ainda menor do que apontam as atuais projeções. Um setor que até poucos meses atrás ainda se encontrava em crise, como é o caso dos serviços, o desempenho recente não apenas decepciona, mas também implica em grave interrupção de tendência, que, embora muito devagar, vinha apontando para dias melhores. A receita nominal, gente, sem levar em conta a inflação, caiu 1,1% de maio para junho e cresceu menos que a inflação, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que a inflação oficial, na comparação com junho de 2018, uma alta de 0,4%. A inflação, apesar de pequena, está maior que o crescimento da receita nominal. Então, esse ano foi um ano praticamente perdido para a economia brasileira e os trabalhadores e as trabalhadoras sabem, estão percebendo isso no dia a dia, né? Basta circular pelas cidades, você vê lojas fechadas, provavelmente por falência, por muita dificuldade das empresas, em razão da queda do faturamento e, consequentemente, da queda das vendas, né?
os trabalhadores, outras pesquisas mostram que estão com queda na sua renda, os salários nominais em queda na nossa economia, o desemprego mantém-se alto. Infelizmente, a política econômica do governo é totalmente ineficaz ou mesmo nula. O governo não vem adotando nenhum tipo de medida para reverter a crise. O seu centro, nos últimos 6 meses, foi tentar aprovar a reforma da Previdência e apresentar um conjunto de leis que tem pouco efeito prático na ampliação dos investimentos e mesmo na recuperação da demanda agregada. É um fator fundamental na economia para retomar, né, o crescimento da economia. A gente já falou inúmeras vezes aqui que as empresas só investem se elas têm crédito, por um lado, que é muito difícil. Hoje a taxa de juros praticada no comércio é muito grande, né? E também crédito ao consumidor, porque empresas só investem se houver aumento. Tivemos uma interrupção aqui. Estamos acompanhando a participação do nosso amigo economista Almir Cesar Filho no quadro Economia é Fácil, versão reduzida, aqui no programa Boletim Censura Livre. Você me ouve, Almir? Vamos tentar refazer aqui o contato com o economista Almir Cesar Filho para seguirmos no quadro Economia é Fácil, versão reduzida na manhã desta segunda-feira. Vamos ver se ele... Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. O Almir está em deslocamento, como você acompanhou, ele falou no início da sua participação aqui no quadro. Vamos tentar mais uma vez. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de... Vamos tentar uma alternativa aqui. A alternativa, tem sempre uma alternativa, né? Vamos tentar, já que a linha telefônica tem problemas, vamos tentar pela internet. A internet, às vezes, funciona mais do que a linha. Vamos aguardar a linha telefônica, né? O serviço de telefonia. Bom, você está acompanhando aí o nosso quadro Boletim Censura Livre, o quadro Economia Fácil. No programa Boletim Censura Livre, vamos tentar refazer o contato com o economista Almir Cesar Filho. Vamos ver se há possibilidade. Web Rádio Censura Livre, a voz. Não foi possível. Tentamos aí. Já está aqui na linha. Vamos ver se a gente consegue agora. Tivemos uma interrupção, mas está de volta aqui conosco o economista Almir Cesar Filho. Por favor, Almir. Oi, Antônio. Você me escuta bem, né? Escutamos. Então, Antônio, só para finalizar, com relação a esse destaque, que há o centro de uma política econômica anticíclica por parte do governo, e revelou agora uma total estagnação ou mesmo uma recessão da economia brasileira. E há muito poucos indicadores apontando uma tendência de reversão no segundo semestre. Em todo caso, está dado aí que estivemos numa recessão técnica, quando 2 semestres seguidos de decrescimento, né, de números negativos da economia. Vamos ao segundo destaque? Vamos então ao segundo destaque, na participação sempre brilhante do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Senadores devem 26 bilhões de reais à Previdência.
Por favor, Almir. Esse levantamento foi feito pelo jornal Brasil de Fato, que mostra que 10 senadores, ou 12% dos 81 integrantes do Senado, devem à Previdência. Só como referência, a dívida soma 26 milhões de reais, segundo dados obtidos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Um exemplo aqui é que o ex-ministro da Previdência, o senador Jader Barbalho, só ele deve 21 milhões de reais. Segundo a publicação, os devedores são, pela ordem de débito, o próprio Jader Barbalho, senador do MDB do Pará, o Arthur Burgat, do PDT de Rondônia, o Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, o Marcos Duval, da Cidadania Espírito Santo, o Cid Gomes, do PDT do Ceará, o Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Harold Oliveira, aqui do PSDB do Rio de Janeiro, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, e o Valdeão, da Cardoso, do PP de Goiânia. O Jader Barbalho deve pouco mais de 21 milhões. Por ironia, ele foi ministro da Previdência no governo Sarney. Dos 16 partidos que ocupam a cadeira do Senado, quase metade, 7, mantém em suas fileiras senadores com dívidas com a Previdência. O Renato Gomes, advogado tributarista e doutor em Direito Político e Econômico ouvido pelo jornal Brasil de Fato, entende que a dívida dos senadores pode ainda ser maior por conta da prática, entre aspas, comum na classe política de ocultar patrimônio. Porém, a manobra é complexa. A classe política oculta patrimônio porque tem acesso a informações e usa esses recursos. Assim, então, o projeto da reforma da Previdência será analisado no Senado pela Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, cujo relator será Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que também é um grande empresário. Segundo o site Congresso em Foco, é, entre os 81 senadores, o dono da maior fortuna informada à Justiça Eleitoral, com 389 milhões entre bens e patrimônio declarado. Só para colocar para vocês, a quem interessa a reforma da Previdência. Boa parte do classe político, que é empresário, não é trabalhadora, e que deve a Estamos tendo uma nova interrupção aí no sinal do Almir César Filho. Eu te escuto, Antônio, você me escuta? Agora sim. Você falava para que serve a Previdência e a quem verdadeiramente interessa. Aí houve uma interrupção pequena aí. Então, a reforma da Previdência, só concluindo, a reforma da Previdência, na verdade, está sendo feita por um setor da classe, uma boa porção da classe política, que é rica. Então, não utiliza o serviço da Previdência, muito pelo contrário, quer reduzir seu gasto com o trabalhador e mesmo deve da Previdência Social, e acho que da Previdência técnica, tá? E a história de família reduzida. Almir? Pois não. Voltou a interrupção aí. Vamos encerrar, então. Tá. Vamos... A gente agradece o seu esforço aí, mas a telefonia não ajuda. Falou, Antônio. Um abraço. Você informa aí nossos contatos antes de terminar, tá bom? Muito obrigado. Uma excelente semana e um excelente dia, amigo. Falou, Antônio. Um abraço. Tchau. Esta foi a participação, infelizmente com alguma interrupção. A gente pede desculpas aí aos nossos ouvintes aqui da Web Rádio Censura Livre, especialmente do quadro Economia é Fácil, versão reduzida, aqui das manhãs do nosso programa, o Boletim Censura Livre. O Economia é Fácil volta amanhã, né, dependendo aí das possibilidades, na apresentação sempre brilhante do
economista Almir Cesar Filho. Nós vamos interromper aqui a nossa transmissão na live. Daqui a pouco a gente volta com outras informações para você. Lembrando que amanhã, Dia Nacional de Lutas contra o projeto de reforma da Previdência e também pela educação. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.